Olá, boa tarde. Vamos para mais uma live hoje com a Andrea. Para quem não me conhece, meu nome é Beatriz, trabalho com terapias integradas e continuo dizendo que é complicado ficar na frente de uma de um celular gravando. A Andrea já tá por aí. Oi. Oi para quem tá entrando. Oi, Simone. Oi, Ingrid. Oi, Felipe. Aí é bom ver as pessoas chegando, que fica mais fácil tendo com quem conversar um pouquinho, né? Vou esperar a Andrea aí fazer a solicitação. A Andrea tem muita coisa aí para trazer para nós. Como eu botei ali, ela já foi minha inspiração, já me esclareceu algumas coisas que eu ficava em dúvidas. Oi, Bia, Tudo bom? tudo, Pra gente que é tudo. complicado ficar na frente do celular, primeiro conversando sozinha. Mas a gente está se adaptando a essa modernidade agora, né? Estamos nos adaptando. Para mim também sempre continua sendo um desafio a cada momento que a gente tem que fazer ao vivo. É verdade, para mim também. Eu digo, será que vai dar tudo certo? Vai entrar? Então, eu digo, é sempre uma caixinha de surpresa, No né? Instagram é a primeira vez que eu estou fazendo, então gratidão por esse aprendizado, Eu que gratidão, agradeço. Bia, por essa oportunidade, por esse convite que tu me fez, né? Estou muito honrada de estar aqui hoje contigo. E eu também fico muito feliz, né? Porque eu sei que tu tem muita coisa para contribuir, para trazer para a gente, né? Eu já tive várias oportunidades contigo e sou muito grata por isso e acho que tu tem muito para contribuir, ainda mais para mim e para todas as pessoas que vão estar nos assistindo, e vai ficar gravado e vai ficar para outras pessoas também que não vão estar aqui nesse momento. Bom, eu já a maioria me conhece, né? Então tu te apresenta. Olha, Luísa, tudo bom, Filhota, Luísa? né? Então agora tu te apresenta, né? Tá. E vamos falar da tua jornada, que é bem grande. Tá bom. Então, para quem não me conhece, né, o meu nome é Andréa Rossana Vanig de Oliveira, e seguindo a postura sistêmica, que agora é uma coisa que é uma postura que eu adquiro na minha vida. Eu sou filha de Maribel Vanig de Oliveira, Lino de Oliveira Filho, Maribel costureira, Lino representante, né? Então eu sou a misturinha perfeita desse amor, vamos dizer assim, né? Sim, Hoje estou com 56 anos. A minha essência, a minha alma é de uma professora, né? A minha jornada começou dentro da educação. Os meus alunos, eu via entre a teoria, né, e a prática existia uma lacuna enorme, e eu pensava sim, como que eu ia dar para os meus alunos o que eu não tinha. E eu fui atrás. sim, Junto a isso, junto a toda essa caminhada profissional, tive eventos na minha família, né, também que me levaram para o caminho da terapia, para o caminho da espiritualidade. Aos 23 anos, eu perdi a minha irmã, com 22, e foi a primeira vez em que eu me questionei o que era a vida. Foi a primeira vez que eu me questionei no sentido assim, o que é isso que a gente chama de vida e que ela pode acabar em questão de segundos, né? uhum, E aí eu fui atrás, né, dessa resposta. E sim, continuo nesse caminho, porque é um caminho sem volta, né, Bia, na terapia, né? aham, E aí aham, eu fui para as terapias, na época eram terapias holísticas, que a gente era chamada de bicho grilo. Hoje são terapias integrativas, né? Então sim, tudo vai se transformando. E nesse me descobrir, nesse autoconhecimento, porque eu sempre acreditei, mesmo que eu não soubesse como era, eu acreditava que só quando eu me conhecesse essas respostas estariam presentes, né? Porque as respostas vêm de dentro da gente. A gente sim, tem algo maior, seja o teu Deus, seja a tua crença, seja a tua religião. E a religião sempre foi algo forte na minha caminhada, né? Pelo meu pai e minha mãe que me mandaram, me
sempre me mostraram a questão da religião cristã, né? E a minha avó era uma grande benzedeira no interior, ela benzia, né? Era médica das pessoas. Antigamente os benzedeiros eram médicos, há muitos anos atrás. Então esse viés, essa raiz eu já trazia comigo, né? E aos 23 anos essa busca começou, e aos 30 anos eu fiz o Caminho de Santiago, né? Eu fiz o Caminho de Santiago e eu fui para a Espanha. E ele é um caminho iniciático, né? Em 1995. A gente é do 1900, né? 1700, né? E em 1995 eu vou para a Espanha com um grupo de amigas. E eu era a caçula de todas elas. Na época eu tinha 30 anos. E essa história, né? Toda essa questão da espiritualidade era como se tudo que eu procurava, muitas respostas eu encontrei. E até hoje, né? Já fazem tantos anos que eu fiz. E ainda vou voltar para o Caminho de Santiago, né? Essa é uma proposta que eu tenho. Eu tenho insights, né? E se eu fechar o olho agora, ele é nítido, ele é cristalino, ele é vivo dentro de mim. Sim. Porque eu digo que o Caminho de Santiago foi uma grande terapia vivencial. E hoje, né, o que tem de terapeuta que leva seus pacientes, seus clientes para fazer terapia no Caminho de Santiago, né? Sim. Até uma cliente minha que passou por mim, ela foi fazer terapia no Caminho de Santiago, porque o sonho dela era fazer o Caminho de Santiago, né? Então, o Caminho de Santiago foi um grande processo iniciático na minha vida. As minhas amigas todas tinham uma conexão forte com o que elas seguiam, e eu, vamos dizer, era mais livre, leve, solta. Eu estava indo para ver o que era, conhecer. Eu nunca tinha ido para fora do Brasil. E a minha mãe e o meu pai foram os meus grandes incentivadores, né? E lá muitas coisas aconteceram, muitos insights, muita clareza. Ali eu fui me apropriando da Andreia, né? Como inteira, como mulher, como uma pessoa como um ser que está em constante desenvolvimento. Né? Ali realmente eu me ancorei nas terras da Espanha com tudo isso, né? O grande mestre Santiago. E o próprio ir para Santiago de Compostela não foi uma coisa, eu vou marcar minha viagem, vou com um grupo, não. Foi completamente mágico, né? E como professora eu sempre trabalhei isso com a educação infantil, né? A questão da magia. Porque a magia, ela tá na tua intenção, né? No que eu coloco. A magia, ela se define em branca ou magia negra na tua intenção, no que eu coloco, né? E isso é uma coisa que todo mundo fala, independente de livros, de Google, a gente já ouvia falar, né, Bia? E realmente, quando eu decidi dentro de mim que eu queria fazer esse caminho, ele aconteceu. Eu não procurei, eu não fui, eu simplesmente tinha sonhos com uma imagem de um santo e que eu limpava esse santo. Era uma vida passada, com certeza, né? Até que uma amiga, a minha terapeuta floral na época, Graciela Moratório, ela me faz um convite. Andréia, como é que tá para te sair do teu trabalho, viajar, assim? Eu disse, olha, quanto a isso não tem problema. Para onde é? Eu sempre fui meia cigana, né? Botava a mochila, para onde é? O que é? Não, é o Caminho de Santiago, que é um caminho que todo mundo faz, não sei o quê, e a gente tem um guia para fazer, e a gente está te convidando. Me veio que eu tinha que te convidar. E quando eu vou ver quem é o apóstolo Tiago, era a imagem que eu sonhava, que eu estava lavando, sempre limpando a igreja, né? Que é uma catedral muito antiga. E aí eu disse, nossa, eu sempre sonhei com ele. E aí tudo foi acontecendo de uma forma muito linda, muito mágica, no sentido de beleza, de sincronicidade, de ressonância, que hoje eu sei que é isso, né? Na época eu não sabia. Sim. E dali eu fui me apropriando, e aí veio a formação de Hakiran. Antes disso, né, em 1993, 94, veio a formação do Hakiran, com Luiz de Lacerda, que ele recebeu em 93, em 94 ele começa a passar para nós.
o nosso trabalho, né, que é a formação, que foi a primeira terapia que eu fiz, a primeira formação que eu fiz. E todas as formações de todas as terapias que eu trabalho, eu sempre passei pelo processo, né? Eu sempre fui lá e vivenciei o processo, né? Porque eu não acreditava que eu poderia fazer algo com alguém ou trabalhar com alguém se eu não tivesse passado por aquele caminho, né? É dessa forma que eu acredito. E aí eu fiz a formação de Hakirana, nesse meio tempo eu fui viajar em 95. E aí as outras formações foram acontecendo, né? Que eu fiz a formação em terapia de vidas passadas, fiz a formação de renascimento. A última agora é a pedagogia sistêmica, mas é como eu digo, a pedagogia sistêmica ela sempre fez parte de mim, só que eu não tinha esse conhecimento, né? Sim. E claro, né? Todo o saber de Bert Helling dentro da educação. Que a pedagogia sistêmica ela chega, né? Ela toma forma em 2000. Onde a gente começa a se apropriar desse saber. E era uma informação que já havia no nosso campo, né, Bia? Mas é que a gente não sabia e não conduzia dessa forma. Sim, sim. Não tinha acesso a essa preciosidade que é o trabalho de Bert, né? Sim. E aí, por último, eu faço essa formação em pedagogia sistêmica porque tudo é educação, né? Se a gente parar para pensar. A terapia é uma grande educação, o trabalho que a gente realiza não deixa de ser uma forma da gente educar as pessoas, de sugerir as pessoas, né? E quando lidamos com adultos, que as pessoas chegam até nós, os nossos clientes, a gente sugere a eles caminhos e ferramentas que eles podem usar. Sim. Mas dentro dessa caminhada, eu percebi que eu fui me apropriando dessas ferramentas, né? Ou seja, aplicando elas no meu dia a dia. Porque Sim. É uma postura de vida, né, Bia? Quando a gente faz um trabalho, a gente tem uma postura de vida. E se eu não aplicar essa postura de vida, eu acabo me tornando uma pessoa retórica, onde existe uma teoria e uma prática e ela está distante. E a gente sabe que por ressonância, tudo termina se não tiver uma conexão, se não tiver uma ressonância, se não tiver uma prática, se não tiver algo que realmente eu faça disso um instrumento, uma forma de viver. Mas, independente disso, somos pessoas como qualquer um. Erramos, aprendemos, né? Eu tenho as pessoas que cuidam de mim, que são os meus próprios terapeutas. A Bia mesmo já atendeu minha filha, né, Bia? A gente troca figurinhas, né? Então, assim, é uma grande rede, é uma grande teia que eu chamo do arco-íris. Por quê? Porque o arco-íris tem todas as cores de todos os chakras, e tem todos os tons e todas as ressonâncias e toda a musicalidade, né? Tá tudo relacionado, 7 dias da semana, 7 chakras, 7 cores do arco-íris. E assim vai, tudo tem uma conexão, tudo tem um link, né? Hoje em dia é link, né, Liz? Na época que a gente fazia, né, Bia? Era a gente, vamos descobrir, vamos ver como é que é. A gente ia meio que abrindo, né, fronteiras. Não sei, para as mesmas coisas, eu digo, né? Eu mesmas penso exatamente isso, né? Exatamente, né? Exatamente. Tempos atrás, tu vê as coisas sendo praticadas hoje de outro nome, né? Eu gosto muito do Deepak Chopra, né? Ele, uma inspiração. Aí tu vê tudo que ele fala lá nos meados de 70, 80, sendo hoje atuando com outro nome, como se outras pessoas tivessem redescoberto. Mas, na verdade, eu acho que as pessoas começam a cocriar, né? Exatamente. Então, o reiki, tu vê muitas ramificações, né? Teve um fundamento ali no reiki, né? Mas também eu acredito que isso tem um motivo, né, Andréia? E também eu penso assim, eu lembro que quando eu comecei, tinham bruxinhas, tinham gnomos, tinha não sei o que, né? Fadinha. A gente encontrava no comércio horrores de tudo isso, né? O pessoal vendia horrores, né? A bruxa, quanto mais feia, melhor. Eu lembro, eu tinha uma, né? E a Glaucia disse que a minha voz está baixa. E aí, hoje, tu não vê mais isso, né? Hoje, nos elementais, tu não vê mais. Ainda tem gente que ainda trabalha, mas trabalha de outras formas. Então, tem muitas coisas que fazem aquele boom, aquela coisa, mas fixa aquilo que tem fundamento, né? Então... E eu também venho percebendo muito isso, do que o que dá certo é o que tu acredita, né? Isso é muito importante, né? Se tu e eu acho que
Sim. Tu precisa acreditar no que tu está fazendo. E precisa exatamente isso que tu colocou, praticar. Se eu vou Pra... ensinar meditação, como é que eu vou ensinar uma meditação se eu não medito? Né? Exatamente, exatamente. Então, eu pelo menos tenho essa visão, né? Eu agora resolvi que eu quero falar sobre respiração. Bom, mas se eu não faço isso comigo, como é que eu vou ensinar para o outro a fazer? Né? Exatamente. Não só ter uma teoria, mas preciso ter em cima da teoria essa prática. Eu vejo assim, né, André? Com Então, certeza, o conhecimento ele é fundamental, ele é libertador. Mas se eu sim. trazer esse conhecimento para minha prática, né? Se eu praticar esse conhecimento, ele vai deixar de ser um conhecimento, ele vai se tornar algo da minha vida. E a Aham. gente sabe que a pessoa aprende, a criança aprende muito mais pelo que ela vê do que pelo que ela ouve, ou pelo que eu digo ou mando, né? Ou solicito, ou reforço. Mas se ela vê eu dizer, se ela vê eu fazer, não precisa Aham. nem eu pedir para ela. É uma coisa automática que acontece, né? Sim, sim. Então, essa ressonância, eu acho que a nossa época, a gente vem de uma época onde tem muito essa conexão, essa coerência, né? Onde tem muito dessa questão prática mesmo, né? Então a gente Sim. vê hoje muita gente usando essas coisas, mas por que que essas novas linguagens são importantes? Porque o mundo se Aham. transformou, Sim, com certeza, né? né? As pessoas hoje, se eu falar em terapia holística, mas se eu falar em terapia integrativa, não, né? Que tá tudo. Então, Aham. a vida se transforma a cada dia. E esse novo Aham. olhar, essa ressignificação, né? Aham. Essas novas palavras das mesmas coisas, elas foram Aham. evoluindo, né? Sim, E aí é necessário, né, para que sim. essas pessoas, essas novas pessoas, essas crianças cristais, esses adolescentes, né, essas pessoas com menos idades, elas vão se apropriando, sabendo que existem outras formas de tratar, Sim. né? Aham. Não só a medicina, mas também a medicina integrativa, né, que é os piques que eles falam, que é o reiki. O meu próprio pessoa que criou, o Luiz de Lacerda, né, que criou o Aham. Hakiran, ele era reikiano, né? Sim. Ele Sim. veio de uma base reiki, de um ensinamento, de um conhecimento, e ele canalizou, né, nesse período de 93, de 92, ele canalizou o Hakiran. E Aham. aí, na época, ele estava com uma companheira, Luísa Kliman, que é uma consteladora e uma Hakiriana e dá formação em Hakiran, né? Aham. E eles começaram a colocar corpo com 6 sessões, começou ele no primeiro de 93, deixa eu até ver, da 93 a 99 ele recebeu as 12 sessões de Hakiran, canalizou todas elas, né, através dos mestres, Ramatiz, Radamés e Kiran, que são os Aham. mestres de Hakiran, e aí ele foi formatando e a gente começou dessa formação, eu sou da primeira turma, Aham. segundo a Luísa Clima, eu sou a Hakiriana mais antiga, Sim. com muito orgulho, né, e Aham. eu nunca deixei de atender Hakiran. E como Sim. foi ser terapeuta, né? Como isso aconteceu na minha vida, né? De uma forma muito natural. Porque a Aham. minha, a minha visão acadêmica, clássica, né? Professora, pedagoga, né? E cada Sim. formação que a gente fazia, a gente tinha que ter os estudos de caso, atender 10 pessoas, né? Aham. Descrever, fazer avaliação, fazer os avançados. Isso foi no Uhum. Hakiran, isso foi no Renascimento, que é a terapia da respiração. Isso foi quando eu aprendi a meditar. Isso foi quando eu fiz toda essa caminhada. Eu tinha que atender tantas pessoas. E eu dizia, Sim. olha, pessoal, gritava, na época não tinha WhatsApp, não tinha telefone, era boca a boca. Pessoal, tem que atender tantas pessoas. Era uma fila, eu quero, e atendi amigo, Sim. parente, indicação. Sim. E Sim. qual era a minha surpresa? Que depois as pessoas queriam continuar o trabalho comigo. E eu dizia, olha, mas Sim. eu não sou terapeuta, eu sou professora. Não, André, mas a gente está gostando. Aí eu consegui na época, a Lúcia Lacerda, né, irmã dele, do Lacerda, tinha um consultório na Felipe Camarão, e aos sábados ela não atendia. Eu disse, pode ser esse horário aí, eu vou atender as pessoas nesse dia. Eu atendia sábado de tarde. Sim.
E tudo foi acontecendo naturalmente, né? Não foi uma coisa que eu pensei, foi uma coisa que aconteceu. E qual é a base de qualquer trabalho meu, independente de ser terapia, de Hakiran, renascimento, é através do autoconhecimento. Seja através do Hakiran, seja através da respiração, seja através da meditação, seja através da pedagogia sistêmica, eu me conheço, né? Quando eu me conheço, eu lido com o que está à minha frente, porque o outro é apenas um pedacinho de mim. O outro é apenas um pedacinho da minha alma que está ressoando, seja no conflito ou seja na harmonia. O Dalai Lama já diz, né? Faça dos teus inimigos os teus grandes mestres. Sim. Porque eles estão te tirando da zona de conforto, né? Com 10 pessoas naquela sala, só a minha aquela pessoa incomoda, por que será que ela incomoda? Né? Por que será que ela... O que ela está me mostrando que é meu, que eu não quero ver? Por que a gente não quer ver? Porque tem dor, né? A gente tem traumas, tem dores, né? Então as pessoas chegam até mim através da terapia floral também, que eu trabalho com floral de Bach, fiz com a doutora Carmen Monari na época. Hoje tem os florais frequenciais da Fisioquântica, que é o que tem de mais moderno em florais, vamos dizer assim. Tu mesmo já usou algumas vezes, né, Bia? Né? Hoje a gente já está com os florais da Fisioquântica dentro da UX, dentro de um hospital universitário pediátrico de Queimados, que tem dentro da UX. A gente tem um Oxyflower, né, que é o oxigênio mais puro, vamos dizer assim. E por que ele está dentro? Porque quando a criança, hoje, quando uma criança chega lá com uma queimadura, seja onde for, a primeira coisa que ela recebe é o Oxyflower. Então a gente está muito feliz, né? Isso foi desde o ano passado, ou ano retrasado, que a gente recebeu essa notícia, né? De que o floral Oxyflower estava sendo introduzido dentro desse hospital universitário, reduzindo amputação, debriação, que é quando tu queima e infecciona tudo e tu tem que, né, debriar a pele, né, fazer tipo uma lista, assim, E isso, para nós, é muito bom, né? Porque, na realidade, olha a qualidade de vida que essas crianças recebem. Não tem efeito colateral, né? Não tem nada. Não desmerecendo em nenhum momento os saberes da medicina e dos remédios. Eles estão aí porque são necessários. Se a gente caminhar junto, todos nós ganhamos, né, Bia? Eu acredito muito nisso, né? Aqui, na verdade, a gente precisa, por isso até eu quando comecei como é que eu boto via terapias alternativas, via não sei o quê, não, via terapias integradas, porque eu acredito em integração. Eu não vejo necessidade, de alguma maneira, tu tá desmerecendo o trabalho de outra pessoa. Exatamente. Tu pode agregar todas elas, né? Eu não preciso mostrar que a minha é mais mágica, vai mais rápido. Exatamente. Né? Eu acredito em integrar, né? A gente é como tu diz, nós somos uma teia, todo mundo se complementa, né? Exatamente. Então... A gente só precisa descobrir o canal que eu funciono, né? Muitas vezes ele não vai funcionar comigo, mas vai funcionar contigo, vai funcionar com outro. O importante é que a gente seja feliz, é que a gente tenha bem-estar, é que a gente tenha qualidade de vida, né? Então, as terapias, ela vem exatamente para isso, para somar, né? E se a gente trabalhar junto, isso faz com que todos ganhem, né? Hoje, os florais frequenciais eu atendo desde crianças recém-nascidas até toda e qualquer idade, né? Até as crianças de 100 anos, como eu costumo dizer, né? O saber da pedagogia sistêmica é de bebê às pessoas de 100 anos, né? E o que é esses trabalhos? Essas terapias, elas vieram, na realidade, trazer essas ferramentas. Porque quando a gente trabalha com alguém, seja na acupuntura, né, Bia? Seja... Quando tu não chega só fazendo a técnica. Tu conversa com essa pessoa, tu interage com essa pessoa. Né? Essa pessoa está ali por uma ressonância, né? Por uma frequência tua. Tem determinadas épocas da tua vida em que tu tá passando por aquilo na tua vida e tu recebe pessoas enfrentando aquilo, né? É o universo fazendo com que a gente cruze os caminhos e que cada um aprenda com o saber do outro.
Sim, com né? certeza. Né? Então, Uhum. isso são movimentos lindos, como eu digo, né? Sim, Trabalhar com a criança, principalmente, eu trabalhei com todas as faixas etárias, mas eu fiquei uhum. muito mais tempo com a educação infantil, né? Então, Sim, assim, trabalhar a criança que habita dentro da gente, trabalhar esse olhar inocente que nós temos dentro de nós. Mas a sim, gente esquece que a menina Bia, a menina Andréia está aqui dentro. E sim. como diz a pedagogia sistêmica, pode ser mais leve. A vida Aham. pode ser mais leve, né, Bia? Com certeza, eu vejo assim, na verdade, e tu recebe o outro com amorosidade, né? Houve uma época Exato, que eu ouvia de tipo, não, tem que dizer a verdade, mas o que que é essa verdade, né, Andréia? Cada um tem a sua, exato, nós não temos a verdade de ninguém, nós temos a nossa, exato, né? exatamente, O outro, exatamente. independente do quando ele, como ele chega, lógico que cada um de nós chega porque escolheu aquilo inconscientemente, mas quando a gente faz a Verdade, busca, a gente está buscando ser abraçado, ser acolhido, né? Então, nós, como terapeutas, jamais podemos ter essa questão do julgamento, né? Lógico que vem, né, exato. André? A gente é Sim, humano, a gente é, como tu diz, sim. não vamos ser hipócritas de dizer que não, né? Mas depois, assim, a gente tem que ver isso. A pessoa está buscando porque quer ajuda e a gente tem que Uhum, acolher, né? E receber e exatamente, ver. Não importa por que ela chegou ali, importa que ela está buscando ajuda, né? exatamente. E só por isso a gente já respeita, porque precisa muita coragem para olhar para sua dor. Seja para sua dor Uhum. física, seja para a dor emocional, seja para uma dor mental, é uma dor. E é Sim. como a gente diz, né? O sofrimento é opcional, sim, porque eu posso alimentar esse sofrimento, eu posso seguir Sim. nesse trabalho de depressão, mas eu preciso de coragem para sair dessa zona de conforto. Porque na Uhum. realidade, André, mas como que alguém dentro de uma dor, ou dentro de uma dor emocional, ou de uma dor física, pode ter conforto? Porque ela conhece aquilo, sim, principalmente porque ela está há Uhum. muitos anos, né, carregando isso. Então, por mais que eu tenha que aquilo me incomode, eu sei o que, que vai acontecer, o que, que vai passar e como que vai, o Sim. ciclo que vai terminar, e eu conheço, mas me experimentar numa terapia, seja ela qual for, é necessário coragem. Então, sempre Uhum. quando alguém chega para mim, não importa se ela vai fazer mais, uma, duas, eu digo Uhum. parabéns pela sua coragem, né? Porque é preciso coragem para olhar para a sua dor, né? Porque ali tem toda uma história, né? Seja Uhum. sistêmica, seja pela constelação, seja pelo olhar do Hakiran, dos teus chakras, né? Algum trauma que te deixou doente, seja o que Uhum. for, né? E isso é real. E para isso, sim, eu preciso de coragem para olhar. Para isso, sim, eu preciso de coragem para encontrar essa felicidade, né? Para ter todo o bem-estar que eu sou merecedor e para construir e conquistar o que eu quero. Porque eu preciso de Uhum. saúde física, eu preciso de saúde emocional, eu preciso de estar Uhum. bem comigo mesmo para que a vida Sim. flua, né? Então a Uhum. fluidez da vida ela veio para mim através do Hakiran, ela veio através do renascimento, ela veio através da meditação, porque eu trabalho com grupos, trabalhava com as crianças, depois com adolescentes, depois com várias faixas etárias. Esse Uhum. trabalho de meditação na educação eu levei para um congresso que teve na URGS, onde teve educação, espiritualidade e educação, ciência e espiritualidade. E eu apresentei esse trabalho onde a gente fez por 7 anos, né, no interior onde eu trabalhei. E a gente trabalhava com meditações. Eu comecei tendo um aluno em sala de aula. E aí eles disseram, não, André, a gente vai botar alguns. Eu disse, não, né? Eles têm que querer vir. Eles têm Sim. que querer conhecer. E eu comecei com um aluno e eu terminei o projeto com uma lista de espera. E aí, quem era que ia só para minha aula? Eram os alunos? Não. Eles pediram para os avós, para os tios. Então, a minha Sim. sala era uma sala aberta, que tinha uma porta aberta, e os funcionários, quando tinham os seus intervalos, perguntavam, Andréa, dá para a gente chegar e meditar junto contigo os alunos? Sim. Pode. Pode meditar com eles também. Então, todas as pessoas, né, que chegaram tinham esse acesso. E a meditação, ela me trouxe uma resposta
a todas essas questões que a gente é um eterno questionador, né? E por que Com isso? E por que certeza. aquilo? Hoje, com 5,6 eu já não sou tanto. Mas ainda quando vem as memórias de dor, ainda vem quando vem o tendão de Aquiles, eu digo por quê? Agora eu não pergunto mais por quê, né? Aham. Agora eu pergunto, né? Para onde eu olho quando eu faço isso? Para onde eu olho quando isso acontece na minha vida? Isso é a postura da pedagogia sistêmica, que ela não é só em sala Sim. de aula, ela é para a vida, né? Para onde eu estou Aham. olhando? Porque atrás de mim eu tenho todo um sistema ressoando. Eu tenho mãe, eu tenho pais, avós, bisavós, tataravós, com todas as histórias que todas nós temos. De Sim, com traição, certeza. de medo, de abuso, de rejeição, né? De tudo isso. Nós temos todas essas histórias, Sim, né? com A certeza. questão é para onde eu olho quando isso acontece. É. Então, a pedagogia sistêmica ela foi aprimorando, foi refinando toda essa minha caminhada. E qual a ironia que ela chega para mim quando eu me aposento, entre aspas, da educação, né? Sim. Mas aí eu trago esse olhar, né, para as crianças que me procuram dentro do consultório, para os adolescentes, para os Sim. grupos, né? E aí tem a meditação do coração, tem os bonecos de força, que são os livros da professora Ellen, né? Que são feitos com todas as pessoas, com toda a faixa etária. Aí as pessoas chegam para mim, Andréia, né, com um nível de ansiedade às vezes muito grande. Então vamos respirar isso. Não é porque ela está fazendo um Hakiran comigo que eu não posso dizer para ela como que é esse respirar, como que ela pode praticar isso, né? Como que ela pode vivenciar. Porque Aham. como eu respiro é como eu vivo. Sim. Como assim? Né? A minha inspiração tem a ver com o que eu conquisto, com o que eu vou atrás, né? Com todo esse movimento, né? Com tudo que nasce, com tudo que é novo, com tudo que eu me lanço, com todos os desafios. Sim. E a minha expiração tem a ver como eu me permito usufruir de tudo que eu conquistei, né? Sim. De toda essa vida, de todos esses saberes, de como eu relaxo, de como eu me integro, né? Como toda a minha integração, ou como realmente eu desfruto de tudo isso. Ou Aham. eu só estou numa caminhada incessante de saber, de saber, de fazer, e esqueço essa entrega, né? Porque a expiração tem a ver com deixar acontecer. A expiração. A expiração, né? Com fluir, com Sim. deixar de brigar. Quando a expiração, porque o que, que é a expiração? Eu relaxo, né? Quando eu faço. Aham. Naturalmente eu solto o corpo, né? Então, Sim. esses saberes, essas formações, e o ano passado eu reciclei todas as minhas formações: o Hakiran, o Uhum. Renascimento, os grupos de meditação. E aí eu chego para reciclar tudo isso, né? Porque eu estava no momento em que eu queria realmente olhar para tudo isso, porque muito tempo se passou das minhas Sim. formações. E eu fui Aham. mudando, e eu fui transformando, e a gente vai dizendo que a gente vai criando quase que um método da gente, né? Porque Aham. tem a particularidade, todo o protocolo do Hakiran, ele é básico, todo mundo segue, mas existe o diferencial do profissional que está ali. Com certeza. Médicos todos Uhum. são, mas cada médico tem um jeito, tem um olhar, né? E a gente Sim. vai se apropriando deste ser que a gente é, que é único. Nem os gêmeos Aham. são idênticos, né? Sim. Então, nós temos esse diferencial, essa forma de olhar. E tudo isso foi fazendo parte de qualquer terapia. Tu pode fazer Hakiran comigo, tu pode fazer a terapia floral, tu pode participar do grupo de meditação, tu vai encontrar sempre essa pessoa aqui falando de tudo isso, Sim. se Sim. apropriando de tudo isso, né? E sempre Muito. aberta, né, para aprender. Só eu vou te dizer assim, ó, ela 5,6 já tá, eu 6,4 continuo te dizendo que eu ainda continuo buscando, mas eu lembro assim, ó, quando eu comecei a minha caminhada, eu tinha 33 anos, né? E o primeiro curso foi com um médico homeopata. E eu lembro nitidamente quando ele disse: se vocês estão pensando que vocês vão esvaziar a bagagem, tirem isso de mente.
porque à medida que vai acontecendo, vão vindo outras coisas. E naquele momento eu também não entendi o que era, porque fui procurar também como espírita, como tudo isso, eu achei que eu ia me desvencilhar de tudo. Era a solução para tudo, né? A Então, gente acha. eu sempre lembro dele quando eu digo realmente, à medida que a gente vai resolvendo algumas coisas, outras vão surgindo para que a gente vai tendo capacidade, né? Que eu digo que é para fazer um enfrentamento, porque a gente só faz um enfrentamento quando a gente tem as ferramentas necessárias para ele. Enquanto não tem, a gente não consegue fazer, né? Não. O cérebro é uma coisa muito incrível, as coisas estão ali do lado, mas tu não enxerga, porque não tem registro. Né? Exato. Mas, graças a Deus, ele é plástico, né? A gente vai desenvolvendo, vai aprendendo com outros. Vai mudando o caminho aqui dentro, né, Bia? Mas realmente, o olhar hoje é outro, né? Porque eu digo olhar, quando algo me incomoda muito, eu faço isso, um espelhamento, né? O que a pessoa tem, ou eu estou me sentindo incomodada porque aquele não é meu local, né? Em algumas situações tem isso, não é meu local, eu estou me forçando a algo que não tem a ver comigo, porque os caminhos são muitos, né, Andréia? Verdade. E às vezes a gente tenta ir por um lado, daqui a pouco vai ser incômodo, não é o caminho. Então a gente tem que voltar para retomar aquela nossa caminhada, que daí fica mais leve, né? Como costumam dizer hoje. Fica mais leve caminhar, né? Então, esses são os diferenciais. É conseguir perceber isso, que não é, então volta para cá e vamos seguindo em frente, né? Então, porque a gente não consegue se encaixar, né, Bia? Não encaixa, né? Cada um tem o seu local de encaixe, né? Verdade. E é isso, eu acredito muito nisso, né? E os meus pequenos tiranos, que tu diz os inimigos, a Lailana diz inimigos, eu sou muito grata a eles. Porque são eles que me fazem isso, são eles que me fazem perceber que não é a minha caminhada, que aquele ali não é o meu trajeto, né? São eles que me tiram de quando eu estou começando a querer parar e eles dizem, não, vamos lá. Né? Então eu tenho muita gratidão a eles. É verdade, porque às vezes a gente cansa também no caminho, né? A gente, meu Deus, quero largar a mochila para o mundo que eu quero descer. Quero respirar, por favor. Né? E aí? Então, tem mais alguma coisa para trazer para a gente? Tu tem muita coisa para nos trazer, Não, né? eu acho assim que é bem isso que tu falou, complementando, né? Porque quanto mais concreto também a gente traz, às vezes, para as pessoas, por exemplo, dentro da terapia floral, a gente tem toda a linha detox, né? Que é para desintoxicar um órgão. Mas sim, como eu vou desintoxicar um órgão quando ele está completamente intoxicado? Eu não tenho órgão para desintoxicar. Eu preciso fortalecer, que é a medicina tradicional chinesa, né? Eu preciso fortalecer esse órgão para depois eu poder dar conta de uma desintoxicação. Né? Eu preciso tonificar esse órgão, né? Usar o biofator, no caso, né? Por exemplo, um fígado, que é um centro, que é uma base, né? Eu não posso entrar desintoxicando ele. Eu prefiro, pelo menos eu tenho que trabalhar a frequência da saúde, deixar ele saudável, para depois fazer isso, né? Então é aquilo que tu diz, a gente precisa primeiro se fortalecer para que a gente possa lançar mão dessas ferramentas para quando puder vir o que vier, a gente poder enfrentar. E isso não é garantia de que não vai ter uma catarse, de que a pessoa não vai ter coisa, não é garantia de nada, porque cada ser é único. Sim. Né? Cada ser é um diferencial. A gente sabe no dia a dia em que a gente recebe o conhecimento, né? Tu dentro da tua área, mas para cada pessoa que tu chega ali, ela tem um metabolismo, ela funciona de um jeito, ela tem um nível de sensibilidade, ela tem um nível de que a gente tem que cuidar, a gente precisa ter cuidados com o outro, né? Cuidar do ser é algo que exige toda a nossa sensibilidade, o nosso refinamento. Sim. E por isso que a gente faz tantos trabalhos e formações, né, Bia? Para cada vez refinar esse olhar, né? Para cada vez mais ter esse cuidado com o outro, né, que chega até nós. Sim.
Sim, eu vejo isso assim, quando a gente escolhe esse terapeuta e cuidar do outro, óbvio que a gente começa a nos cuidar no primeiro Sim, momento, né? Mas é isso, o teu objetivo principal é esse, como tu vai cuidar do outro, até onde ele vai te permitir, né? E tu vai cuidar e não vai forçar absolutamente nada, vai ter o respeito pelo outro. Eu acho que esse é o caminho, sim, né? sim. E vai isso fortalecendo, porque a gente vai. Como eu comecei como massoterapeuta, foi uma coisa que eu vi de início. Tinham pessoas que o limiar da dor, né? Tem pessoas que dizem, Uhum. o fiasco, né? Não, é o limiar da dor de cada um. Porque tinha Exatamente. uns que eu tocava e que me diziam, nossa, tá muito forte. E eu não via esforço, não estava fazendo força nenhuma, né? Pressão nenhuma. Sim, No entanto, diziam assim para mim, na mesma pressão, coloca mais pressão, eu não estou sentindo nada. Então, aí tu vai exato, vendo que o limiar de cada um de nós é diferente. Tu não pode nunca exatamente. analisar, né? E ter respeito Verdade. pelo outro, porque eu também tive uma outra situação que os familiares queriam que eu atendesse uma senhora que tinha tido uma queda e eu optei em não atender, porque para mim era o desconhecido e eu digo, ela pode ter se machucado e eu vou piorar em vez de melhorar. E Exatamente. falei, não, não vou atender. Levaram 2 dias para levar ela ao médico. Ela tinha fraturado a vértebra e passou meses dormindo sentada até aquilo calcificar novamente. Enfim, então, isso eu acho que esses foram os meus primeiros indicativos de que a gente tem que ter respeito com o outro e nunca ir além do que ele pode, ou que a gente Exatamente. acredita que não deve, né? Porque algo dentro de nós nos diz assim: respeito, vai até o teu limite. Não acredita que tu vai solucionar a vida do outro de um minuto para o outro, não soluciona a nossa, né? Não soluciona, se fosse isso, o terapeuta já estava lá, né? Não tinha, já estava tudo resolvido. Exatamente. Tanto que quando acontece alguma coisa dentro da minha família, com a minha filha, eu sou apenas a mãe. Quem tu quer do que eu conheço? Vamos lá, procura, porque não funciona. Não Não funciona, funciona. não A funciona. gente precisa ter, e isso, né, a pedagogia sistêmica coloca também, né, que é, e o Hakiran também, que tem a ver com o respeito que tu fala, né, tu tá exatamente no teu lugar, né, Sim, nem lá nas alturas, porque tu não é o bambambam, bam, bam, como diz uma amiga minha, quem tu é na fila do pão? É só mais um, sim, né? Então sim, volta pro teu lugar. Saber sim que tu tem o teu conhecimento, que tu tem a tua área e que sim. esse é o teu lugar. Se tu não tivesse no teu lugar, não, pode trazer que eu faço, não sei o que acontece. Não, não é bem assim. Né? Volta para o teu lugar e saber que tu não tem esse poder, que tem horas que é um médico, que é um profissional da área da saúde que Que precisa vai. olhar para essa pessoa. Aham. Mas isso não significa que a gente está ileso a acontecer erros, alguma coisa sim acontece. Mas eles são alavancas para a gente aprimorar. Eles são alavancas para a gente cada vez mais ter esse, né? Volta para o teu lugar. Volta para o teu lugar. Com certeza. Né? Com Porque a certeza. gente sai muito facilmente. Eu disse para a professora Ellen, tá, mas esse sair do lugar, meu Deus do céu, eu saio toda hora. Ela assim, todo mundo sai. A questão é que Aham. com o tempo tu vai voltando mais rápido, né? Tu vai Sim. tomando, porque quando tu faz disso uma prática de vida, uma postura, tu cada vez mais é mais rápido. Não vão Aham. acontecer os danos, sim, porque dependendo de quando a gente sai muito do nosso lugar, tem danos. Assume Sim. esse dano, assume isso e volta, porque esse é estar no adulto, né, Bia? Sim. Esse é um movimento. Com certeza, sim. E eu acredito que o maior teste é na nossa vida pessoal. Com Se a gente certeza. realmente está conseguindo, né? Então a gente faz assim uma verificação de como era, porque não que o outro tenha mudado, mas a gente mudou. Então isso é o melhor, né? É Com tolerar certeza. algumas coisas que não tolerava com as mesmas situações, né? E Então, também fica mais leve para o terapeuta, né? Porque eu vim de uma época onde o terapeuta, a pessoa que entrava ali, a gente tinha que dar conta daquela história. E hoje sim, não. Hoje é muito mais leve. Olha, e eu sempre, né? Hoje é bem tranquilo, assim. Olha, essa forma que eu trabalho, é assim que funciona. A gente está sim, numa primeira sessão. Se tu achar na segunda que não é isso, tá tudo certo, né? Tá é, tudo tranquilo. Existem outros caminhos, posso te é, indicar outras pessoas. Então, como fica leve, né? E saber que a gente não vai dar conta nunca de nada.
né? A gente vai dar conta daquilo que a gente está pronta, daquilo que o movimento da vida está fazendo que flua para que o crescimento aconteça. Sim. Mas tomar essa postura no dia a dia torna tudo muito mais leve, né? Antes eu me lembro, quando eu começava assim, né, aquela preocupação, porque tu seguia aquele protocolo e olhava aquela lista, eu me lembro dos casos, estudos de casa, né? Sim. E aí as pessoas, né, falavam e comentavam, e às vezes a gente tinha que levar o depoimento das pessoas também, né? Sim. E como tinha uma tensão dentro da gente, né? Porque, ai meu Deus, será que... E a coisa da prova, porque a gente tem uma memória de prova, né? Falou em prova. O que é isso? E é memória, e a gente funciona por memória, né? Sim. Dentro do que eu acredito, dentro do que eu faço. E aí também a gente desmanchando ressignificando, desmanchando outras Sim. coisas, porque tem coisas que estão prontas para desmanchar. Tem coisas que a gente ressignifica. Tem coisas que a gente não vai transformar. Tem coisas que é da gente. Então, quando tu começa, a maturidade te traz isso, né? O dia a dia te traz isso. São 23, 24 anos eu estou completando esse ano no caminho, né, da Andréia, também terapeuta, né? Então, a gente vai vendo, né, eu digo que é uma magia, porque o conhecimento, ele vai te levando para essa ressonância, né? Tu vai fazendo as conexões. E como tudo vem, né? Quando tu vê que... E tu insiste, porque a gente, não importa a idade, tem hora que a gente insiste, né? Sim. Não, mas eu quero, mas eu vou. Eu digo, é a criança birrenta que tá ali, né? Até como tu diz, eu não me encaixo. Uhum. Ou ainda tu insiste, chega lá, e depois assim, não, realmente. Mas o universo estava te dando dicas. Sim. Mas tu estava aberto para aquilo, né? Tu estava com esse olhar, tu estava com essa leveza, com essa disponibilidade. Às vezes a gente não tá, né? Às vezes a gente não tá. E esse caminhar é eterno, né? Eu digo, o caminho de Santiago eu faço todo dia. Sim, sim, é eterno. Enquanto a gente está aqui, depois que a gente vai, deve ter outro caminho, né? Dizem, né? Que a gente tem uma outra vibe, né? Que a gente sai do corpo denso, pesado, que a gente vai para algo mais leve, né? Sim, é uma viagem. Né? Ainda tem esse aqui, né? Então ainda tem que estar vendo aí aqui mesmo. É como eu sempre digo, né? Não nasci com asa, então para anjo não sirvo. Então vamos se aventurar, né? Mas a vida é maravilhosa, né, Bia? Com certeza. A gente está passando por esse processo de pandemia, a gente está por todo esse processo, mas era um processo que a gente, segundo os espíritas, a gente, né, queria estar aqui, segundo a linha da frequência, do frequencial e da ressonância do Chopra, né, a gente tem todas as ferramentas e a bagagem para isso. A gente tem hoje um universo fantástico de... Tu liga uma live, de repente tu conecta com uma música... Eu digo que é as bênçãos do online, né? Dessas coisas tecnológicas, né, Bia? Hoje em dia tu tem uma gama muito grande, tu até tem que resolver, né? Tu quer fazer yoga gratuito? Tem. Tu quer fazer yoga na praça? Tem. Tu quer fazer terapia por Hoje a gente só não vai porque a gente não quer mesmo, literalmente, né? Sair da zona de conforto. E tá tudo certo. Se você quiser continuar, essa é a sua história. Mas hoje a gente tem tudo à nossa disposição. Sim, e para todos os gostos, para todas as faixas etárias, para todos os bolsos, para tudo que tu quiser. Né? Então, eu digo, é a prosperidade, a abundância que existe hoje, é pronto para todo mundo. Sim, sim. Né? A gente só tem que olhar o que está escasso dentro da gente, né? Por que isso está escasso? Por que isso não está fluindo, né? Porque tudo é ressonância, é troca. Né? O dinheiro vai vir se eu encaminhar ele bem, se ele tiver um propósito. Se ele não tiver propósito, ele também não vai ter ressonância, ele não vai chegar como eu quero. Né? Eu preciso ter essa visão, eu preciso ter esse conhecimento, eu preciso ter esse olhar. Né? Então, o que eu vou fazer? A minha filha ri de mim, mãe, tu tem sonhos a realizar e desejos? Sim, filha. Não interessa 5.6, 6.4, tem coisas a realizar. Porque quando a gente para de sonhar,
a gente Sem parou de dúvida, viver. com certeza. É o que eu digo, né? Esses dias eu falei exatamente isso, né? Sobre isso. Eu continuo sonhando, eu ainda tenho objetivos. Bom, pode ser interrompido amanhã, tudo bem, se for, mas eu ainda tenho, E né? isso é maravilhoso. Com Isso certeza. é estar na vida. Isso é Ah, estar participando da vida, é estar fluindo na vida, né? É estar sim, vivendo isso, né? É estar sim. honrando esse destino que a gente escolheu, Ah, com certeza, né? né? Que Ai, Bia, é bom. tão bom falar contigo, Sim, André, tá falar dando com todos saudade. vocês, com a Gláucia, com o Marcelo, com todas as pessoas que eu não conheço, com todas as pessoas que estão conhecendo a Bia agora. Então, Também. olha como é gostoso, né? Sim. Esse conhecimento. A Monja Coen, ela fala uma coisa que eu acho lindo, né? Ela diz assim, como é bom cada um ter uma opinião diferente, né? Porque em Sim, vez de eu brigar com a opinião do outro, olha com quantas opiniões eu saio com 3, 4 visões diferentes da mesma coisa. com É tão certeza. bonito isso, né? Eu digo, é tão simples e ao mesmo tempo transformador. Aham, é verdade, né, Andréia? É Eu verdade. sempre sabe, né? A gente tinha nossos encontros, que agora diminuíram um pouco, mas ainda bem que existe, né, essa forma de continuar a gente se encontrando, conversando, né? Nesse momento não dá para ter um abraço, mas daqui a pouco já vai dar, né? Com E tu vê, certeza. Mas tem, olha só o ganho que tem, né? com Porque de certeza, repente, por a gente se encontrar tanto, a gente não tinha essa visão, tu não teve essa. Que eu só agradeço por ti, por essa oportunidade de estar aqui com as pessoas que te seguem, né? As pessoas que estão me sim. seguindo estão ganhando hoje. A Ah, Bia também, né? Que é uma grande terapeuta, né? Que trabalha divinamente e que corram obrigada. atrás para conhecer, corram atrás para conhecer, porque tudo é agregar, tudo é somar. Ah, Todos nós somamos, né? E eu te que bom. agradeço imensamente por essa oportunidade. E foi tão leve, eu estava preocupada, né? Tipo, meu Deus, como é que Sim, será? Uma que eu não administro o Instagram ainda. Agora já sim, vou administrar. O Facebook, para mim, é a minha praia ainda, como eu digo, sim. né? E o canal do YouTube é o próximo passo. Minha filha já tá, mãe, o teu canal no YouTube. Tu já tem Ah, o teu, né, Bia? já fiz. E eu acho assim, e isso é maravilhoso, né? Porque tu olha Ah, ali e diz, meu Deus, não é o número de seguidores, mas é a qualidade daquilo que tá ali, é o conteúdo daquilo que tá ali. É o sim, diferencial hoje que a gente vê nas redes, né? sim, Pessoas que têm sim, embasamento, pessoas que têm caminhada, né? Pessoas que sim. fazem trabalhos com ética, né? Como tudo na vida. É essa frequência que a gente tem que ir, né? Eu fico feliz em ter a coragem, como eu digo, eu começo aqui dizendo, olha, mais uma vez, não sei o que, com falar, porque é coragem, né? E Coragem. isso é uma das coisas, as minhas virtudes, que tem que reconhecer, né? Que eu gosto, porque eu Verdade, encaro verdade. os medos, né? Eu tenho eles, com certeza, mas eu encaro eles, vamos embora. Depois Traz junto, né, Bia? nem olhe para não ter a autocrítica, né? Bah, mas eu não devia ter feito isso. Não tem, né, André? A gente está aí. Na verdade, eu acredito no teu trabalho muito, né? Como eu já botei ali, me inspira em ti. Tu tem muitas coisas que me ajudam, muitas vezes nas nossas conversas, né? Eu Gratidão, também Bia. já fiz caminhada. Sei lá, André, eu comecei com 33, 64, né? Idade Lentamente, né? A gente vem lentamente, mas eu acredito que a gente vem se fundamentando. Por isso eu digo mais hoje do que nunca. Se está muito ruim, tem que parar. De repente eu não estou encaixando, né? Não é meu lugar, é de outros, porque existem. Tem uma passagem que diz que existem vários caminhos na Bíblia, né? Parece que isso, Jesus falou isso, né? Existem vários caminhos exatamente. e que cada um de nós tem uma verdade e vai fazer um segmento, né? É isso que Com eu acredito. certeza. Com certeza. Ai, Bia, gratidão. Nem sei como é que tá o tempo, acho que tá terminando, né? Tá terminando. Mas Então, foi muito bom. gratidão pelo teu olhar, pelo teu carinho, pelo teu amor, pela grande oportunidade. É a primeira vez que eu estou sendo convidada para fazer uma live, então, assim, o primeiro a gente nunca esquece. Não, viu? Mas eu muito feliz por ser a primeira a te convidar. Obrigada, obrigada. Eu tenho às quintas-feiras, eu faço no Facebook umas lives, né? Eu faço de Sim, 15 em 15 dias, a próxima é agora, quinta-feira.
É sempre às 17 horas, mas essa quinta-feira eu vou fazer às 9h30, lá no espaço em que eu trabalho, na Bonfim, que é as salas onde eu estou atendendo, né? E aí Aham. eu vou fazer lá e direto de lá para sair um pouco dessa coisa de casa, mudar um pouco, né? Sim, Mudar o sim. ambiente também para as pessoas conhecerem onde eu trabalho. Aham. E é um papo terapêutico que a gente faz de 15 em 15 dias, aonde eu trago as ferramentas, o que eu faço, um pouquinho dessa caminhada, né? E Sim. vou pincelando com isso. Mas o Instagram é meu próximo passo. Tá. E tu tá Mas eu tenho a no, minha página no Instagram, eu tenho. sim, tu tá no Face como Andréia Oliveira, é É isso? Para que as Oliveira. pessoas que não te conhecem e estiverem assistindo e quiserem participar Sim. da, né? Andréia E tu, Oliveira, Bia, tá aqui com Bias, terapias, porque eu passei para todo mundo, o pessoal pode seguir também. E Bia Autoterapias. vamos seguindo esse povo aí, eu digo que é o povo, a tribo do arco-íris. Aham, com certeza. Muita gratidão, Andréia. Um beijo grande Gratidão, no teu gratidão, coração. gratidão. Muito, muito obrigada. Um beijo no coração de todos vocês que estão aí com a gente. Muito obrigada por vocês estarem nos escutando, né? Por estarem conhecendo o meu trabalho. Gratidão, Bia, imensamente no meu coração. Também. Agradeço a todos que se disponibilizaram e os que vão assistir depois pelo YouTube também. Beijo, Luísa. É verdade, é verdade. Então, para todos que vão vir depois, em qualquer horário, né? Essa Aham. dupla aqui hoje que está falando aos corações de vocês. Tá bom. Beijo grande. Beijo, Tchau. Bia. Tchau.